E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vou fazer a leitura da palavra do Senhor, do versículo 1 até o versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo 6. Momento especial do nosso culto, quando nós procederemos aqui à ordenação e à investidura do diácono eleito por esta igreja para cumprir o ministério do diaconato aqui em nossa igreja. E eu quero, antes disso, fazer a leitura então da palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, diz-nos assim as Escrituras: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parcenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Momento em que a igreja do Senhor, no primeiro século, houve necessidade de que um serviço específico fosse feito. Os apóstolos então se reúnem e dizem: não é bom que nós abandonemos a palavra, escolham homens cheios do Espírito Santo de sabedoria, e nós os encarregaremos disso. A igreja então se reuniu, elegeu, e esses homens então passaram a exercer o diaconato. Tal qual acontece nos nossos dias, meus irmãos, a igreja tem uma necessidade e um ministério muito importante, por isso nós elegemos homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A nossa Constituição diz que compete então aos diáconos receber e guardar fielmente as ofertas da igreja para os poderes e para outros fins piedosos, para os pobres e outros fins piedosos, distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres, zelar pela boa ordem e o serviço divino, pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. No desempenho do seu ofício, eles são sujeitos à direção do conselho da igreja. Os diáconos, portanto, são na igreja os ministros da distribuição e caridade fraternal e da ordem no culto. E nesse momento, nós vamos então proceder à ordenação e à investidura do diácono eleito por essa comunidade, por esta igreja, para exercer esse trabalho tão importante. E eu quero convidar aqui o nosso querido irmão Rainer, e nesse momento iremos então proceder à sua ordenação, à sua investidura ao diaconato. Convidar também os nossos presbíteros, demais presbíteros, membros do nosso conselho, e convidar também os presbíteros, pode subir aqui, Rainer, por favor, bem aqui. Convidar os nossos presbíteros em disponibilidade também para estarem conosco aqui nesse momento, para testemunharmos momento de investidura e posse do nosso querido irmão. Louvado seja Deus pela sua vida, Rainer. O conselho já fez o exame necessário, atestando então o cumprimento das Escrituras, a obediência e a subscrição dos nossos símbolos de fé, e por isso então Rainer está aqui para fazer cumprir aquilo para o qual o Senhor o designou. Que Deus te abençoe, meu irmão. Farei a você algumas perguntas bem difíceis nesse momento, você deve responder sim ou não,
Cumprirei ou não cumprirei? Você responde essas perguntas, meu irmão, diante desta comunidade, mas, acima de tudo, diante do Senhor. Então, pedimos que o faça com sinceridade, verdade e dedicação. E eu passo então, meu irmão, a fazer a você as seguintes perguntas. Você crê que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra e de fé e prática da igreja? Sim. Você recebe e adota a confissão de fé e os catecismos de nossa igreja como fiel exposição do sistema doutrinário ensinado nas Sagradas Escrituras? Você se submete e aprova o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você aceita o ofício de diaconato desta igreja e promete desempenhar fielmente todos os deveres desse cargo? Você aceita e promete, com o auxílio de Deus, que ainda procurará manter e promover a paz, a unidade e a edificação e a pureza na igreja do Senhor? Sim. E eu quero convidar a igreja a colocar-se em pé, e eu farei também duas perguntas à igreja, que nesse momento também deve responder sim ou não, para o diácono que por ela foi eleita. Quanto a vocês, membros desta igreja, reconhecem esse nosso irmão como diácono? Sim? Vocês prometem, irmãos, tributar a ele toda a honra, animação, obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhe dá direito o seu ofício? Assim sendo, meus irmãos, nós vamos orar pela imposição de mãos do conselho dessa igreja, dos presbíteros, para que assim nós possamos consagrar nosso irmão para esse ofício tão precioso e tão belo que Deus o concedeu e o chamou para exercer. Convido o Rainer para que se ajoelhe aqui ao centro e aos presbíteros para que possamos impor as mãos sobre ele e juntos oremos ao Senhor. Deus santo e bendito, Deus todo-poderoso, que privilégio, meu Pai, é servirmos ao Senhor. Que privilégio, meu Pai, é sermos chamados de maneira tão maravilhosa para exercermos, ó Deus, o ministério na igreja do Senhor. A igreja tão preciosa para o Senhor, a igreja pela qual o Senhor morreu, deu a sua preciosa vida para resgatá-la. E o Senhor tem levantado, ao longo da história, dos anos, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para conduzirem, para administrarem e para cuidarem da tua igreja. E nessa noite, Pai, estamos testemunhando este momento, quando o teu servo Rainer, meu Pai, tendo sido chamado pelo Senhor, agora Deus se apresenta para oficialmente exercer o diaconato na igreja presbiteriana do Nacional. Um homem, ó Deus, que segundo a tua palavra e a verdade testemunhada por esta igreja, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Deus, pedimos o Senhor, continue capacitando o teu servo, para que ele continue servindo ao Senhor e sendo instrumento poderoso do Senhor nesta igreja, para o louvor da tua glória. Agradecemos pelo privilégio de participarmos desse momento e tê-lo aqui conosco no exercício doravante do diaconato em nossa igreja. Que o Senhor, ó Deus, o derrame a tua graça, a tua unção, a tua capacitação, para que o Rainer, quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor e seja, Deus, um diácono em excelência para o louvor da tua glória. Assim oro, Deus, na certeza que o Senhor nos ouve e no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Antes de darmos aqui oficialmente a destra da comunhão, convidar aqui a esposa do Rainer, Ana Clara, né?
A Ana Clara para estar aqui com o filhinho. Vem cá, cadê a Ana? Está ali. Momento, meus irmãos, em que os oficiais, também a família faz parte do oficialato. Esposa de pastor tem parte do ministério pastoral. Esposa de presbítero tem parte no presbiterato. Esposa de diácono tem parte no diaconato. Por isso, é um ministério que é exercido também em família. Então, eu quero, Rainer, como ministro do Evangelho, pela autoridade a mim conferida, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estender a você a destra da comunhão e declará-lo oficialmente empossado e investido da autoridade para o exercício do diaconato em nossa igreja. Seja muito bem-vindo ao nosso meio, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Esse aqui é a mãozinha do pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Vou pedir o nosso presbítero Josimar para fazer mais uma oração pela vida de vocês, pela família. Deus continue os abençoando. Amado Deus, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo, ó Pai, que até aqui tem acontecido, Seu Deus, neste culto. Ó Pai, obrigado por poder louvar, bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Seu Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas e o Senhor tem feito, ó Pai, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Por isso, Seu Deus, nesta noite nós queremos te agradecer pela vida do Rainer. Agora, Senhor Deus, um diácono eleito pela Tua comunidade. Que o Senhor continue, ó Pai, abençoando a Tua vida, derramando sobre ele, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que tudo que ele fizer, onde ele colocar a planta dos pés, ele possa ser bem-sucedido pelo Senhor. Juntamente com ele, ó Pai, nós te pedimos pelo seu filho, pela sua esposa, Senhor Deus, que o Senhor os abençoe como família, ó Pai, para a honra e a glória tão somente do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos.